Bon, je pense que je suis très heureux de participer à cette table ronde parce que je pense qu'elle va nous permettre d'approfondir des questions qu'on a déjà évoquées hier, et notamment les questions majeures, c'est-à-dire qui étaient évoquées, c'est-à-dire à la fois un contexte de globalisation de la propriété intellectuelle et de réduction de possibilités de production d'antirétroviraux génériques dans les pays du Sud, mais en même temps, et comme le rappelait Loan Pinheiro hier, ces 10 dernières années, et notamment depuis 96-97, ont été marquées aussi par de formidables avancées, aussi bien technologiques, des politiques de santé, dans l'engagement des mouvements associatifs pour la revendication de l'accès au traitement. Donc à la fois, effectivement, il y a une réduction des possibles, mais aussi il y a des acquis, des capacités, des ressources qui ont été créées, et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est trouver de nouveaux chemins, de nouvelles solutions pour effectivement déployer une offre des nouvelles générations d'antirétroviraux. Donc on a 3 intervenants et je vais tout de suite passer la parole à... Vous voulez compléter peut-être, dire quelques mots? Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos a este segundo dia do nosso seminário. Hoje a primeira mesa redonda é antirretroviral de novas gerações, quais as condições que restringem uma oferta sustentável nos países do Sul. Então, como já foi falado, nós temos 3 palestrantes: Eloan Pinheiro, consultora do Ministério da Saúde do Brasil, Adelaide Antunes, aqui da UFRJ, e o Pablo Constant, da Fundação Clinton. Nós já estamos um pouco atrasados, uma meia hora atrasados, então acho que seria bom nós começarmos com a primeira pessoa, que é a Eloan Pinheiro. Bom dia a todos. Ontem eu tive um pequeno problema, tive que sair ao meio-dia, e então espero que não assisti às apresentações do pessoal ontem à tarde. Então, se eu estiver sendo repetitiva, coisas que foram colocadas aqui nesta reunião, vocês vão me desculpar. Bem, eu vou começar falando da minha preocupação constante e sempre em relação, fundamentalmente, à questão de ter uma saúde pública acessível a todos. E quando eu falo ter uma saúde pública acessível a todos, é tentar analisar um pouco os fatores que têm afetado o preço e a política e a sustentabilidade do programa de AIDS. Aqui? Como é que vira? Aonde que eu aperto? Eu nunca sei essas tecnologias mais avançadas. Ok. Bem, esse primeiro quadro eu tento demonstrar o que a OMS sempre publica, né? Ela publica, lamenta o tempo todo, mas quem conhece a OMS, eu fiquei 2 anos trabalhando lá, apesar de ser uma organização que eu considero que deveria ser a organização que empurra tudo para frente, ela tem, pelo meu ponto de vista, isso é uma opinião pessoal, uma dificuldade devido a quem financia a OMS. Quem financia a OMS, Estados Unidos, então tem uma grande interferência, não só nas assembleias mundiais, como também dentro das políticas práticas objetivas dentro da OMS. Esta é a OMS. Infelizmente, eu espero que ela mude esse discurso que estou fazendo agora. Fiz para todos eles lá dentro, quando eu pedi demissão da OMS. Não quis mais ficar porque estava ficando doente. Então, já sou agitada, imagine. Bem, esse é um quadro, e vocês veem que o quadro hoje já não é mais 2 milhões, já está em torno de 3 milhões, mas é um quadro que eu peguei da sua publicação. Na América Latina, eu peguei da última reunião internacional que nós já temos vivendo com HIV 1,7 milhões, número estimado de mortes 63 mil, número de novos infectados 140 mil. Na verdade, cada vez, constantemente,
Ontem, exatamente em função de eu ter passado mal, fui parar no hospital e veio uma médica, amigo de um médico que estava aqui, que me levou falando o seguinte: o rapaz veio doar sangue, o rapaz é soro positivo. Ele falava assim: mas como eu sou soro positivo? Ele estava perplexo, um rapaz de 20 anos, que foi doar sangue e foi comentado com o Tanuri, que é médico e todos conhecem também. E realmente que isso acontece, porque não há uma política convergente de fazer teste diagnóstico para as pessoas. Há um conflito chamado liberdade individual e liberdade coletiva, e eu não sei se isso é correto. Eu acho que talvez fosse justo a maioria da população se submeter a determinados tipos de testes na vida para saber se está propagando ou não, como esse rapaz que eu visualizei ontem, essa história. Quais são os fatores que viabilizam uma boa coisa? Para mim, para ter uma política de saúde pública real, você tem que ter um compromisso político e uma visão social nos governos. Porque a África, você tem vários governos que não têm isso. A Índia, por exemplo, que é o maior produtor de antirretrovirais, não tem uma política de saúde pública com acesso a medicamentos para todos. Quer dizer, você vai a vários países da África, até 2003, mais ou menos, você não tinha na África do Sul esse mesmo tipo de política. E isso serve como mecanismo de manobra para muitas empresas, óbvio, porque se eu for Marrocos mesmo, que eu fui com pessoas que fizeram apresentação aqui, para estimular uma produção de medicamentos, também não tinha esse tipo de coisa, estabeleceu uma patente plus, etc. Disponibilidade orçamentária, um programa bem estruturado, que é um problema sério, que mesmo o Brasil, que é o líder, etc. e tal, eu não sei quais são as condições reais do interior desse país, das regiões mais longínquas. O que tem, como é que a doença se propaga no interior. A África, então, mais ainda. A África, eu conheço vários países na África, no interior, as pessoas têm que vir à cidade, você não tem mecanismo no interior de tratar os pacientes, você não tem mecanismo móveis de fazer teste diagnóstico, você não tem nada. Então, evidentemente, sem esse tipo de controle, a tendência é continuarmos a ter problemas na propagação do HIV. Equipes competentes profissionais de saúde. É um problema que pode não ser no Brasil, mas na Ásia e na África é um caos. Não tem e não tem. Quer dizer, uma ação social internacional deveria ser feita se a OMS fosse uma OMS mais ativa, né? Se as pessoas deixassem de ficar fazendo blá, blá, blá e fizessem mais ação, né? Poderia contratar internacionalmente médicos aposentados, enfermeiras aposentadas, né? Essa coisa toda, dava um alento de vida para as pessoas iam para o interior da África para instalar mecanismos de monitoramento móveis, mas não existe. Existência de laboratório para teste diagnóstico, foi aquilo que eu falei, né? Por que trata na África, e vocês vão ver, muito mais com estavudina do que com lamivudina. Não tem como fazer exame, não tem como testar anemia, não tem como testar isso. Então, evidentemente, os tratamentos são coisas. E a participação social? A participação social que no Brasil forçou, evidentemente, eu digo, não foi benesse, não foi boa vontade do governo só, não. A pressão social foi o que movimentou esse programa para frente. Você não pode imaginar como os grupos APA, todos eles iam lá me perturbar para eu fazer os antirretrovirais quando eu comecei. Eu falava, gente, se tinha qualidade, se não tinha. E todos eles, até o MSF, ele pegou minhas amostras, levou para Paris para analisar essas coisas todas. E o que inviabiliza, né? Falta de um planejamento estratégico governamental, falta de uma política tecnológica industrial, patentes farmacêuticas, preço de medicamento e ausência de participação social. Quais são, realmente, as condições que restringem uma oferta sustentável? Fundamentalmente, que surge como forte ameaça para a sustentabilidade do Sul, né? Patentes farmacêuticas. Essa aí não tem, sabe assim? Mas o Brasil, quando não tinha patente, nada fez. Mas é um problema que o Brasil não tinha uma política industrial, tá entendendo? Não tinha vontade de ter uma política industrial. Mas patente farmacêutica é uma questão que eu considero assim que vai perseguir atualmente a HIV e todas as outras patologias, todas as outras.
Produção industrial de substâncias ativas. Essa aí é outra, porque se você não tiver uma capacidade de produzir fármacos, né, se você não criar regionalmente na África uma produção de fármacos, se você não tiver no Brasil uma produção das substâncias ativas, não adianta você ter uma política social, porque você vai ficar sempre numa dependência internacional. E a dependência internacional cria restrições. Por que cria restrições? Vai ter um momento que China, Índia, ou seja lá quem for, entendeu, pode ter conflitos de interesse com o Brasil para exportação, seja lá o que for, pumba, acabou. Da mesma forma como alguém citou internamente aqui. No Brasil, eu não sei se foi citado ontem, foi uma guerra entre dois ministérios, óbvio, entendeu? Por quê? Tem um ministério, que é o Ministério de Indústria e Comércio, que quer exportar, tá certo? Quer exportar os cítricos, quer isso, quer aquilo outro, que fica morrendo de medo da Super 308, e óbvio, é um negócio de captação também de divisas para o país, e tem um interesse, que é o interesse, entendeu, da gente não ter a patente, e do Ministério da Saúde, do Ministério, está entendendo, de Ciência e Tecnologia, e aí esse conflito existe, e aí a ameaça interna nos países é real. Não sei se existe na Tailândia, isso em outros países, mas aqui é real. Entende? Você tem uma força contrária à questão de aplicação de licença compulsória, aplicação de indeferimento de patentes, tudo isso. Uma frase de integração regional na definição do esquema de tratamento. Eu acho que, para o ponto de vista da produção, quanto mais claro for demandas previsíveis, mais fácil é você regular preço, produção e qualidade. Quando você tem um quadro que cada um adota seu esquema de tratamento, fica mais complicado. Eu, como não sou médica, não sei se isso é uma ponderação correta ou não, mas eu considero que isso foi muito discutido na OMS, que um guideline para que fosse possível vários países adotarem o mesmo esquema, e você cria volume de produção, você cria expertise e você cria monitoramento com muito mais facilidade, porque diminui os parâmetros diferenciados. Quais consequências dessa frágil integração regional? Preço diferenciado para a maioria dos medicamentos de antirretrovirais, falta de produção industrial do insumo, diferença nas políticas regulatórias, dificultando os resíduos de medicamentos, política pública em relação a patentes bem diferenciadas. Na América do Sul, isso é claro, devem ter tido colocado aqui, isso aqui ontem, está entendendo, mas cada um segue a política nacional, provavelmente, muitas vezes, em detrimento a uma coesão de bloco sul. O Brasil tem um quadro diferenciado, que ele começou a tripoterapia desde 1997. O forecast último que a OMS fez em relação à questão de demanda foi, eu ainda estava trabalhando no OMS, deu 96% dos adultos estavam em primeira linha. E essa primeira linha, caracterizadamente, era estavudina, lamivudina e nevirapina. E isto foi uma discussão, a Fundação Clinton participou, vários participaram, a indústria participou, a indústria brasileira também participou. E a gente só tinha 4% em segunda linha. Evidentemente, o Brasil foi excluído desse ranking, porque o Brasil é um país que começou a terapia mais cedo, um país com um programa mais maduro, portanto, o país tinha um quadro totalmente diferenciado. Problemas. A maioria dessas drogas, o Brasil tem 50%, mais ou menos, de pacientes tratando em segunda linha. 50%. A maioria das drogas estão sob patente. Há preços praticados diferenciados no mundo, mas no Brasil tem uma coisa muito engraçada. Apesar do Brasil, vocês vão ver que eu vou mostrar, tem a maior demanda de necessidade de medicamentos em quantidade, está entendendo? E tem o maior preço. Nós não temos nada produzido localmente. Agora, a política governamental das PPPs está trazendo isso para ser produzido, e mesmo assim as indústrias, só tem 3 indústrias, então teria que ter uma política muito mais estimulada para fazê-lo. Segundo, né, você agora vai ter a verticalização desses fármacos, que é um trabalho que eu estou dando consultoria para o Ministério, que nós vamos fazer, mas ainda é necessário multiplicar
a quantidade de coisa e criar, inclusive, fábricas de fabricação só de intermediário, não só para a AIDS, porque intermediário é comum a muitos outros medicamentos. E tem um troço no Brasil interessante, que eu sei que ontem estava aqui, o pessoal me contestou, mas que eu percebo. Há uma política das empresas de fazer testes clínicos aqui e, com isso, induz a mudança. Isso é real. Eu não estou falando que é ruim ou bom, ou seja, logo, é real. As indústrias fazem isso, depois abandonam o paciente, e o paciente quer aquele produto que ele fez o teste. Se eu estou mentindo, eu escuto isso dos meus colegas, e isto é uma realidade. E isso induz uma modificação de tratamento. Eu não vou falar de ética médica, porque eu já briguei muito com médico por causa, quando eu trabalhava na indústria privada, mas vamos para lá, vamos lá. Esses são os resultados. 4 comparativos quantitativos de produtos usados. Olha, vocês veem só. Vou para lopinavir e ritonavir. Quantidade no mundo em comprimidos foi de 79 milhões no ano de 2008. Eu excluí o Brasil, né? Quantidade dos países do Sul foi 10 milhões de comprimido. A quantidade para o Brasil são de 75 milhões de comprimido. E previsto para 2010, 101 milhões. Quer dizer, o Brasil tem o mesmo quantitativo que tem, entendeu, toda a compra efetuada pelo Fundo Global, Unitaid, IDA, todo mundo junto, né? Se vocês olharem, tenofovir tem 17 milhões no mundo, 536 mil na América Latina, 18 milhões no Brasil e 22 milhões. O preço, que é o mais característico, 0,41 a 0,52 é o preço médio, que paga todos os que são pagos pelos países, pelo Fundo Global, IDA, etc., Banco Mundial. O Brasil paga 2,54 dólares. Isto, para mim, assim, é de uma abusividade, entendeu? O atazanavir paga, o preço no mundo é 0,7, o Brasil paga 2,09. E vai por aí afora. Se eu fizesse uma coisa mais detalhada, e para todos os produtos nós vamos ver esse tipo de aberração, está entendendo que, evidentemente, cria uma situação muito complicada. A demanda mundial, né, vai ser muito alta, sempre o Brasil, para tenofovir é 15 toneladas, para 2010 são 20 toneladas, tenofovir hoje são 5 toneladas no mundo, 5 toneladas só no Brasil, 6 toneladas. Então, se você tem isso, né, como demanda necessária de matéria-prima, por que não, entendeu, esse país criar uma política mais robusta de sustentabilidade do seu programa? Patente depositada no Brasil, outra forte ameaça. Eu fiz um trabalho de levantamento para o Brasil, para o Ministério, que eu não posso publicar, porque ainda não mandei, né? Mas eu levantei todas as patentes publicadas, nacional e internacionalmente, para esses 5 moléculas. Todas, todas, todas. E vocês veem que tem coisas assim que eu achei, a Rambax me manda, faz um pedido, né, ainda não entrou no Brasil, porque está no mundo. Processo de preparação dos formas 1 e 2 de ritonavir. Eu não vou detalhar, que vocês não são técnicos. Isso é a coisa mais absurda. Uma empresa indiana me faz uma proposta dessa, numa forma 1 e 2 que já é conhecida, a não ser que o processo que eles têm inventado, pedindo uma patente de processo, seja muito inovativo, coisa que eu não acredito muito. Mas o que acontecerá com a entrada de novas drogas? Para os pacientes, olha, eu considero que pacientes, para eles é a melhor coisa com novas drogas, provavelmente, porque é menos tóxico, é menos isso, pelo menos é esse a proposta inicial. Ela é melhor, ela vai dar maior adesão, ela vai dar menos problemas colaterais, né? Mas para manter o acesso universal, eu considero quase impossível se você não tiver outras ações. O Raltegravir, eu ouvi Mariângela falando assim, precisamos do Raltegravir, que ele já entrou, 9,5 dólares um comprimido, entende? Então, assim, você está com o tenofovir 2,04, está com a atazanavir 2 dólares, entende? E vai entrar o Raltegravir com esse valor. Então, é isso, né? É isso que está acontecendo no nosso país. Propostas. Agora eu vou ser rápida. Primeiro, acelerar os mecanismos para a produção de fármacos no país. Isso garantirá o poder de controle do governo, né? Regula preço.
Usar os dispositivos existentes na legislação como exceção bolar. Ontem o Coriá falou que ele seria impossível, eu falo, é possível fazer em advance. Sempre falei isso. Vamos desenvolver as drogas em advance, vamos desenvolver as misturas em advance, vamos evitar que, por exemplo, que vocês viram lá anteriormente, a Tipotec colocou tenofovir, TMC, e já junto, num comprimido pedindo patente, né? E tenofovir cai a patente, pode cair no Brasil, mas vai entrar no comprimido final, e aí ficamos numa mesma situação complicada, né? Está entendendo? Criar uma política mais articulada, governo, sociedade civil, para analisar os critérios relevantes para a concessão de patente. Se o governo não tomar pulso dessa história, no nosso paizinho, que tem o maior mercado da América do Sul, nada vai adiantar também. E, para mim, reformulação da lei de patentes no Congresso Nacional, priorizando os mecanismos de flexibilidade da compra governamental. Porque é um caos aplicar a licença compulsória. É um caos. Eu vi as indas e vindas, as dificuldades que se tem. Então, apesar do discurso ser um discurso, licença compulsória é fácil? Não é. Não é fácil para aplicar, né? Temos fato com prova de necessidade, a aplicação da Favirense foi uma delas, mas tivemos que importar o princípio ativo inicialmente, depois tivemos que importar o medicamento, e agora que o Brasil está fazendo, e mesmo assim só está fazendo a etapa final, né? Isso aí é frágil, é frágil. Em relação à tecnologia, interiorizar essa produção para que essa independência, além da redução dos custos da importação, que o Brasil importa 80% de suas necessidades em API. A lista já foi mais do que passada por muitas pessoas aqui. Em relação a preço, adequar os preços que eles aplicam. Primeiro, imediato. Brasil, Ministério da Saúde, Programa Nacional, não dá para pagar 2,04 para tenofovir, 2,04 ou 2,94, o mundo pagando 0,46. Não dá. Entende? Eu considero essa abusividade econômica séria, entendeu? Eu sei que a anguilha vai saltar, mas não dá, é impossível. Em relação à tecnologia, fortalecer no complexo as parcerias entre instituições científicas e tecnológicas, indústria farmacêutica e indústria de medicamentos, né? Aliás, são termos que me surpreende que muito pessoal político não sabe que é a diferença entre indústria de medicamento e indústria farmacêutica, mas precisam aprender. Precisamos conceituar o tempo todo para eles. Medicamento é uma coisa, a indústria farmacêutica é outra, né? Atrair parceiros internacionais devido à nossa alta demanda para fornecimento dos intermediários. Qual vai ser meu grande desafio como coordenando esse programa? Vai ser onde estão os intermediários. Aí eu tenho aqui a Fundação Clinton, que fez um trabalho com seu consórcio. Eu falo, Fundação Clinton, vem trabalhar com a gente, por favor, que eu preciso localizar. Já estive na China várias vezes, mas preciso saber onde estão os intermediários mais recentes, que tornam a molécula muito mais barata. Em relação à patente, propor um mecanismo para a aplicabilidade da licença compulsória que possa ser feito sempre que uma situação pandêmica se apresentar, estabelecendo os critérios específicos gerais da licença a ser aplicada. O que é? Evitar aquele ida e vinda, tem que ter esse documento, tem que ter aquele, tem que ter aquele outro. Simples. Isso é uma coisa que o Congresso Nacional decide. Teve problema, teve abusividade de preço, tempo esgotado. Aplica a licença compulsória. Estou acabando. Acredito que sim. Em relação à patente, discutir os critérios e diretrizes do INPI concernente concessão de patente, criar uma força-tarefa. Isso é fundamental porque o pessoal não entende. O pessoal não sabe direito o que são patentes de segundo uso, patentes de formulações com drogas antigas, aquela que eu mostrei, tenofovir, pode cair a patente, mas vai ter uma fixidose, combinei as coisas, isômeros, polimorfismo. Eu acho que não só no INPI tem essa dificuldade, como o mundo tem, né? Porque a Índia me perguntou uma coisa técnica sobre Glass Solution, que é um mecanismo de fazer o lopinavir e ritonavir, e que não é Glass Solution nada, é e não é. É uma dispersão de sólidos, mas isso a pessoa tem que ter um conhecimento técnico para argumentar. Internacionalmente, fortalecer a proposta brasileira de envolvimento da OMS, e a minha posição pessoal é lutar para que a patente volte para a OMP. As pessoas, eu sei que tem muita gente do movimento internacional falando, a OMP é muito ruim, mas a OMC é muito pior. A OMP não pode processar.
Está entendendo? A OMC pode. A OMC está no comércio internacional, saúde não é comercializável. Volta para a OMP. Isso foi uma imposição americana, como é que a política deixou de fazer parte da nossa cabeça? Não é possível. E, para mim, a melhor posição estratégica seria a suspensão temporária. Entende? Eu falo isso para o pessoal, amigo meu internacional, você está louca. Eu já estou, olha, eu já estou idosa, né, essa coisa toda. Eu quero mais ter fantasias e ilusões, eu quero mais olhar para frente, entende? Então, para mim, é isso mesmo, entendeu? Abole por um tempo, eu faria isso, um período de graça, até diminuir os índices das patologias no mundo, né? Bem, é só isso, entendeu? Consideração final. A questão final a ser considerada, que a história se repete, já falei isso ontem, entendeu? Em 2012 caiu um monte, mas novos estão aí. Raltegravir, Darunavir, que mais? Atazanavir. Então, todos que estão, assim, promissores, estarão aí na história. E eu agradeço a todos e agradeço a minha amiga Fernanda pelos inputs de patente. Adelaide Antunes, da UFRJ. Bom dia a todos. Falar depois de Eluan, a Eluan devia ficar por último, porque, né, a competência que ela tem, aí fica um pouco desbalanceado. Mas, bom, eu sou engenheira química de formação, né, não sou ligada à área médica, mas sou uma curiosa em que o Brasil tem a soberania, né? Não só, vamos dizer assim, na química de base, numa petroquímica, imagine, então, numa área da saúde, né? Então, a minha trajetória profissional foi sempre acompanhar a política industrial, ou a falta de política industrial, a sinergia entre os atores, governo, universidade, empresa, e aí eu tive a oportunidade de participar de um trabalho para a PNUD sobre os antirretrovirais, isso tem mais ou menos uns 3 anos, e eu acho que foi por isso que a doutora Cristina Postas me convidou a participar dessa mesa, e eu tentei fazer um pouquinho de atualização em relação às patentes e à competência na universidade. Okay? Muitas coisas eu acho que a Eluan já falou, mas o que eu acho que torna até mais fácil o entendimento. Isso aí tem que fazer, né? Onde é aqui? Como a Eluan disse aqui, a gente tem um problema de idade, de visão. Passa para cá. É para a direita, é isso? A setinha? Isso. Bom, existe capacidade produtiva no país, existe competência acadêmica no país, existe sinergia entre os atores, universidade e empresa, quer para a produção do medicamento e quer para a produção do princípio ativo, né? Eu estou falando que existe todo esse potencial, né? Mas há gargalos de ordem técnica. Um dos gargalos de ordem técnica é que a universidade ela avançou muito, muito mesmo, até, eu vou dizer que eu estou aqui de uma forma muito otimista, porque avançamos nesses últimos 10, 5 anos, 3 anos, a gente está avançando, as linguagens são diferentes do governo, da universidade e da empresa, né? Mas estamos começando a entender um pouco a linguagem de cada um. Mas a universidade, ela trabalha com miligramas, e para a empresa, ela precisa de gramas e quilogramas. E isso tem um gargalo que ou o governo investe numa infraestrutura na universidade em que ela possa fazer scale-up, ou então a gente não vai ter muita saída no sentido de fazer, como a Eluan colocou aqui, quer intermediários, quer os princípios ativos. Não adianta, se a gente não suprir esse gargalo, não vai. Para a empresa, não tem muito interesse em fazer esse scale-up de miligrama para grama, ela vai perder muito tempo, né? A universidade, andei conversando com vários pesquisadores, com vários centros, nível 1A do CNPq, coordenadores do Instituto de Milênio, coordenadores agora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que saiu recentemente pelo governo, eles acham que é possível, sim, criar uma infraestrutura que não é cara, em que os professores orientem recém-doutores para fazer esse scale-up, tá? Então, mas isso eu não consegui ainda, nem esses professores, convencer o governo. Eles acham que poderia ser feito numa incubadora. A incubadora não vai ter demanda suficiente para isso, para sobreviver. Então, ainda há esse gargalo, que eu diria que é o pior para que a gente possa avançar em relação aos intermediários e princípios ativos. Bom, existem 3 etapas na produção, como a Eluan colocou aqui, que muita gente
por incrível que pareça, né, faça confusão, né, nas matérias-primas e intermediários, do princípio ativo e do medicamento. No Brasil, pelo que a gente andou pesquisando, há empresas somente de intermediários, empresas químicas. Veja bem, não é o intermediário que estaria servindo a um princípio ativo, mas existem empresas que fazem intermediários, existem somente as de princípio ativo, que seriam as farmoquímicas, existem somente as que fazem medicamentos nos laboratórios, existem empresas integradas que fazem intermediários e princípio ativo farmoquímica, integrada princípio ativo e medicamento laboratório, e integrada intermediário, princípio ativo e medicamento laboratório. Não de maneira suficiente, mas já de uma forma inicial. Por outro lado, de uma forma muito positiva, há empresas com unidade para fazer o scale-up, já de gramas para quilogramas e a necessidade que seria necessário, de reatores de 20, 50, 100, 250, 100, 1.000, 2.000 a 5.000 litros. A gente tem que aproveitar esse potencial. A empresa com experiências em validar processos e metodologias conforme previsto nas normas da Anvisa. Existem parcerias, né, do setor produtivo com universidades, desenvolvimento de pesquisas e prestações de serviços analíticos especiais, com centros de pesquisa para a cooperação tecnológica, com outras empresas, visando o fornecimento de insumos e representação comercial no Brasil e América do Sul, e com empresa para verticalização na produção. Então, isso eu acho que foi uma melhora muito grande. Ainda é de forma incipiente, mas avançamos nisso. Em termos de recursos humanos, então, aí que eu acho que é o maior desperdício. Sabe, Lô, não sei se é o maior desperdício a gente comprar $9 ou $2, quando lá fora a gente pode conseguir 100. Eu acho que o pior desperdício é a gente ter recursos humanos e não aproveitar. Eu acho que o Brasil, me desculpem franceses pelo termo chulo, mas nós somos metidos a bestas, porque a gente tem um conhecimento muito grande nas universidades, eu posso falar isso tranquilamente, porque não sou farmacêutica, nem médica, nem química de fazer síntese. Eu sou apenas uma engenheira química que faz prospecção tecnológica. Então, me sinto muito à vontade de falar. Mas eu vejo nos meus pares uma competência ímpar e que não é aproveitada pelo país para que a gente possa chegar nas necessidades mais básicas que esse país tem em relação à saúde, né? Então, e isso é, inclusive, disponível gratuitamente no site, né, que a gente pode ver. E comparando em 2006 para 2009, o crescimento, gente, é exponencial. Só para a gente brincar um pouquinho. Em síntese, se a gente jogar lá no portal de inovação, existem mais de 18.000 especialistas. Em HIV, né, que falam de HIV, que trabalham em HIV, que publicam sobre HIV, provavelmente muito mais para o mercado externo do que para o nosso país, por uma política que eu considero tupiniquim da CAPES e do MCT, do CNPq, no caso, tem mais de 14.000 especialistas. Em síntese e HIV, 900. Em antirretrovirais, porque há um problema de sinonímias e as pessoas se cadastram como quer, a gente não tem um problema, uma homogeneidade, né? 753, em síntese, antirretrovirais, 72. Então, a gente tem capacitação, sim, para poder avançar, quer nos intermediários, quer nos princípios ativos, quer nos medicamentos. Aqui, eu não sei se vai ficar claro para vocês, o que eu quis fazer foi comparar 2006 com agora, e em termos de produtores mundiais e Brasil, tá? E a gente pode olhar que, felizmente, nós avançamos em quantidade de produtores no Brasil, quer em princípios ativos, quer nos medicamentos. As fontes, é lógico, gente, que isso sempre pode haver erros, mas eu me baseei em fontes que todo mundo se baseia, né? No Diretório Internacional de Produtores e na ABQIF, e naquele livro lá do, eu chamo de Onésimo, né? Porque ele que todo ano vê isso, ok? Mas a gente vê que avançamos isso no Brasil, né? Não é suficiente, mas em pouco tempo avançamos, o que me deixa, assim, de uma maneira satisfatória. Isso vai ficar disponível, tá, Cristina? E eu acho que, né, também por causa da hora, não avançar muito, ok? Eu me preocupei mais, apesar de que fiquei preocupada quando a Eluan falou que 50% do tratamento já está
segunda linha, né? Porque até pouco tempo, era longe a primeira, né? Então, aí está, nessa transparência, são os de primeira, né? Aí, continuando também, que são as alternativas que a gente tem, mas temos a produtoras. Aquela em negrito é a única que permanece, tá? Em relação a 2006, 2009, quer dizer, a mudança, né? Mas já no segundo, a gente encontra também empresas no Brasil participando, né, em relação a princípios ativos e medicamentos, né, no caso dos laboratórios, e inclusive laboratórios oficiais, que a gente não tinha até pouco tempo. Então, eu acho que isso é um resultado muito positivo, tá? E que eu acredito que daqui a mais 2 anos ou 3 anos, espero que haja também mais 20 anos, né, quer dizer, em relação aos antirretrovirais, mas eu ando França-Brasil, mas que a gente tenha mais anos França-Brasil, até porque é charmoso depois da natureza, né? A gente possa estar mais feliz em relação a isso, até porque a Eloane chamou bem a atenção que em 2012 nós vamos ter várias patentes caducando. Bom, aqui também, ainda no segundo triplo, vocês podem ver, quer dizer, eu me preocupei de pegar os medicamentos de primeira e segunda linha mais comuns, tá? Para a gente ver isso. E a gente, se comparar 2006 a agora, em 2009, a gente já aparece um pouquinho melhor, tá? E, logicamente, mundo, Índia e China, né, dominam isso, que eu não me conformo, sabe? Não me conformo porque que o Brasil também não está ali, né? Cadê os BRICS? Que BRICS, gente? Quer dizer, então é China e Índia, né? É CI e não BRIC. Ainda mais que o B vem de Brasil. Bom, aqui eu coloquei, né, em termos desses mais comuns, dos medicamentos mais comuns, o ano da primeira patente e a expiração da primeira patente, né? Então, a gente verifica, como a Eloane também chamou a atenção, que alguns agora em 2010 e outros em 2012, 2013, portanto, há tempo das nossas empresas correrem atrás para estarem prontas para entrar também nesse mercado, né? Eu acho que estão fazendo isso. Pena que nós somos poucos, nós somos muito poucos em termos de empresa, o que não acontece em termos do universitário, né, da base universitária. Tem muito especialista e tem pouca empresa no mercado. Aqui é para comparar o número de patentes. Aí eu queria também chamar a atenção como é motivo de inovação incremental, né? Apesar de que, Eloane, licença, gente. Eu adoro café, não vou desperdiçar, não. Como a Eloane chama a atenção, é o seguinte: todo o problema que a gente tem em relação a patentes em termos de país, né, de Brasil, que a gente tem que realmente ter coragem, enfrentar de uma forma, eu diria, madura, saber negociar, não é para tudo, é para certos casos, temos que avançar nisso sim, porque China e Índia postergaram isso, e por que a gente não pode fazer? É outro tempo, em outras áreas a gente está bem, eu acho que a gente tem que amadurecer em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, nas 2 primeiras colunas, a gente vê que, naquele período de 20 anos, sai mais ou menos 13 patentes por ano, né, a 10 patentes por ano, ou no mínimo 8 patentes por ano. Num período agora de 2 anos, nem 3, né, gente? Porque quando eu faço esse ano, a grande maioria é indexada, né? Bom, vamos botar 6, 2006, 2007, 2008 aí, né, Cláudia? Quer dizer, são 3 anos. Se a gente fizer a média, a gente tem 64 por ano patentes desses medicamentos, que são algumas coisas, como a Eloane até citou exemplo, mas inovações incrementais, tá? E, no Brasil, pelo menos na base do NPI, também, gente, a gente sabe que está sujeito a alguns erros, mas que aparece lá na telinha para a gente vê que o mercado também não é tão motivo de proteção assim. E que a gente também tem que ser esperto, aí eu vou chamar a atenção dos pesquisadores, que podem aproveitar a oportunidade, sim, tá? Que não estão também protegidas no nosso país. Ou até também entrar nesse mercado de patentes. Bom, considerações finais, porque Cristina me disse que são 12 slides, tá? Eu sou disciplinada. Então, infraestrutura e capacitação, eu acho que a gente avançou bastante, temos. E, lacuna, o scale-up, tá? Para aproveitar o conhecimento que o governo, e esse conhecimento são universidades públicas, portanto, toda a sociedade pagou, né? Tem que ser
dado de volta para o país, mas aí a gente precisa dessa infraestrutura de scale-up, que eu acho que, inclusive, a cabeça dos pesquisadores avançaram nisso, de fazer integração com as universidades. Recursos humanos a gente tem no país, houve integração, está crescendo cada vez mais universidade e empresa, os laboratórios oficiais iniciaram produção, a gente espera que isso não deteriore, porque a gente já viu dias bonitos de laboratório, curva decrescente. Eu me lembro assim da Lia, se desculpe citar, né? Mas um laboratório nem a recebeu algum tempo atrás aí, né? Quer dizer, tamanha dificuldade que tinha. Então acho que agora está melhorando. Vamos ver. Praticamente o Brasil não é visto como objeto de proteção, não só nos antirretrovirais, mas eu diria em qualquer área, tá? A gente fala muita de coisa, mas tem muita coisa que não é protegida no nosso território, que significa que eles não acreditam na nossa competência. Aí me dá mais raiva. Raiva mesmo, porque a gente tem competência e a gente, então, não aproveita essa negligência, eu diria, entre aspas, do mercado externo em relação ao Olhar Brasil como competente. Incentiva a produção, né, dos princípios ativos no Brasil, uma vez que, em média, o valor do medicamento é 20 vezes o valor do API, o que implica que a produção deste agregará valor no país, agregará conhecimento, né? E incentiva o financiamento para as empresas se adequarem em termos de infraestrutura, até a exportação, segundo as boas práticas, logicamente, de produção, uma vez que as empresas nacionais elas já têm, talvez a palavra melhor aí não signifique tecnologia, mas uma infraestrutura, vamos dizer assim, produtiva melhorzinha. É isso, obrigada. Agora vamos ao Pablo Constant, da Fundação Clinton. Buen día. Muchas gracias por invitarme. De antemano les pido una disculpa porque yo también voy a hablar en español. Intentaré hablar más despacio. No sé si voy a cumplir mi promesa porque también hablo bastante rápido. Para mí hablar de este tema representa partes fáciles y partes difíciles. Las partes difíciles son que a mí me hubiera gustado mucho más hablar de las cosas que se han logrado en los últimos años en cuanto a acceso, pero pues ya se ha hablado bastante de eso y desafortunadamente me toca hablar de lo que yo creo que son los retos hacia el futuro. La parte fácil es que voy a tener muchas más preguntas que respuestas, porque el tema de los retos se soluciona haciendo preguntas de las cosas que todavía no sabemos que van a pasar. Como ustedes ya saben, la Fundación Clinton se dedica al tema de acceso y nuestra prioridad número 1 es el acceso a medicamentos y tenemos ya convenios firmados con más o menos 70 países para que tengan acceso a genéricos de calidad y siempre vamos a tener como prioridad el tema de salvar vidas. Les comento esto porque en la presentación que yo les voy a hacer hoy me voy a poner en los pies de las compañías innovadoras y en los pies de las compañías farmacéuticas. ¿Por qué? Porque aunque yo celebré con ustedes ayer cuando estábamos hablando, cuando Bernard estaba hablando del incremento del acceso y del decremento de los precios, celebré con el tema de las licencias compulsorias, con los temas de las patentes en India. Creo que todas las cosas que hemos logrado en los últimos años las hemos logrado basados en una premisa y es que las compañías farmacéuticas están innovando. Y les hemos seguido dando esta responsabilidad de innovar en la mayoría de las veces, de crear nuevos productos y de que ellos sean los que se encarguen de crear los productos. Y en base a que ellos crean productos, nosotros estamos mejorando las condiciones del mercado para los demás países para que puedan tener acceso a estos medicamentos. En los años pasados hemos visto que los mercados de países desarrollados han financiado este tema y han sido suficientemente atractivos para las compañías innovadoras como para que no les importe tanto o para que sea menos relevante para ellos que nosotros bajemos los precios en los países en desarrollo. Sin embargo, quiero hacer un par de preguntas. La primera es, ¿han cambiado las condiciones de mercado de hace 20 años, de hace 10 años, a cómo están hoy? ¿Creemos que es sostenible seguir pensando que los mercados de países desarrollados van a seguir siendo atractivos para siempre para las compañías
lo que pretendo hacer aquí hoy es hacer una serie de preguntas simples, porque estoy convencido de que los problemas grandes se solucionan con preguntas simples, y sobre todo dejar muy en claro que son preguntas y que son la opinión desde nuestro punto de vista, que vemos un poco más global el tema de los antirretrovirales, y no necesariamente estamos dejando nada como que creamos que vaya a ser así específicamente. Quiero hacerles preguntas y de esto se va a tratar esta presentación. La razón por la que hice esta diapositiva es porque, por si no alcanzamos a terminar el tiempo, quería mostrarles los puntos que se van a tratar en esta presentación completa. El primer punto es que hace 20 años el mercado de VIH era diferente para las compañías innovadoras. Era más grande y atractivo económicamente porque estaban todos los pacientes de los países desarrollados, todos estaban en primera línea y era mucho más fácil para las compañías innovadoras desarrollar productos para ellos, era mucho más atractivo financieramente. Segundo, el mercado de hoy ha cambiado bastante. Está mucho más fragmentado en temas de productos y en temas de competidores. Está mucho más fragmentado en temas de las necesidades de los pacientes. Y la mayoría del crecimiento del mercado de antirretrovirales va a provenir de países en desarrollo, porque hoy en día los países desarrollados ya son mercados mucho más maduros, donde ya se han alcanzado coberturas mucho más altas. El tercer punto es explicar que las compañías innovadoras, aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, son empresas que lo que buscan es negocio. Y ellos toman sus decisiones de investigación y desarrollo basados en los retornos que van a obtener de estas investigaciones y lo comparan con otras enfermedades diferentes y pueden ser tan diferentes como cáncer o colesterol o gripa. Entonces, aunque nos parezcan grandes los números de VIH algunas veces con el dinero que hacen las compañías innovadoras, cuando lo vemos en términos relativos, a veces no necesariamente es así. Cuarto, las experiencias que hemos visto en mercados pasados, que no son exactamente iguales a VIH, pero que se parecen en algunas cosas, demuestran que sí puede ser posible que las compañías innovadoras dejen de innovar. En los mercados de malaria y tuberculosis vimos cómo la base de pacientes se fue moviendo hacia los países en desarrollo, que son países que no tienen tolerancia a pagar altos precios, y cómo esto le fue quitando los incentivos a las compañías innovadoras para desarrollar productos nuevos. Y haciendo un símil un poco con unas enfermedades un poco distintas, en las industrias de antibióticos y de colesterol, vimos cómo una sofisticación de los productos y como una fragmentación de las necesidades de las personas hicieron que también las compañías innovadoras vieran un poco menos atractivo invertir. El punto 5 es decir que VIH, de ninguna manera quiero comparar VIH ni con malaria, ni con tuberculosis, ni con antibióticos, ni con colesterol. Pero sí hay cosas que se parecen de cada uno de estos ejemplos al VIH que me hicieron llegar a pensar, o nos hicieron llegar a pensar a las personas que hicimos esta presentación, que puede llegar a ser un problema esto en el futuro. El último punto es, no es una emergencia. O sea, yo aquí no quiero crear aquí expectativas de que esto es una emergencia. Hemos visto en las presentaciones pasadas que se está innovando, que están saliendo productos nuevos, pero sí se están empezando a ver tendencias de que esto puede estar pasando. Y hay dos cosas específicas del VIH que son diferentes a la mayoría de las enfermedades. La primera es que el VIH, por la naturaleza de que el virus muta siempre, no se puede permitir de ninguna manera que se acabe la innovación. Los pacientes van a seguir necesitando medicamentos nuevos por siempre hasta que no haya un cambio radical. Y por otro lado, no queremos que sea demasiado tarde para que cuando sea demasiado evidente nos tome 5 o 10 años desarrollar un producto que necesitamos hoy. Entonces, por eso quiero sacar estas preguntas, por esto quiero sembrar estas dudas y los voy a llevar un poquito a través de eso. El primer punto es, el mercado parecía mucho más favorable hace 20 años. ¿Por qué digo que era más favorable? Había pacientes, todos con necesidades de primera línea, entonces se necesitaba desarrollar un esquema de tratamiento. Todos estos pacientes, los pacientes de los países desarrollados eran suficientes como para que las compañías innovadoras hicieran cálculos de precios mucho más altos que fueran sostenibles con patentes y pudieran justificar su investigación y desarrollo y compararlo con otras enfermedades. Segundo, tenían las mismas necesidades. Los pacientes todos tenían
había poca resistencia, había pocas toxicidades, porque simplemente no había antirretrovirales, o había muy pocos. Y el tercero, había pocos competidores y pocos productos en el mercado. Entonces, el que desarrollara un producto primero iba a tener la mayoría del mercado. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos 20 años es que el mercado es diferente. En los países desarrollados, las coberturas son altas, los pacientes están segmentados en primera, segunda y tercera línea. Los pacientes que están en tercera línea, que son los que más van a necesitar medicamentos nuevos, son una porción muy chiquita de estos mercados. Y estamos viendo que el mercado está creciendo, sobre todo en África, el sudeste asiático y Latinoamérica, que son países, como ya todos sabemos, que no estamos dispuestos a pagar por los precios que pretenden cobrar las industrias farmacéuticas para recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo. Además, en los productos de primera y segunda línea hay productos ya bastante buenos. O sea, el tenofovir es un producto bastante bueno, lopinavir, ritonavir y atazanavir son productos bastante buenos. Acaba de salir darunavir. Entonces, mejorar estos productos en un futuro va a requerir muchísimo más esfuerzo de las industrias farmacéuticas, y además la empresa que quiera desarrollar un proyecto acá va a tener que competir con otras empresas que ya están desarrollándolos, y va a tener que competir hacia un futuro con los genéricos que van a entrar al mercado, que cada vez son más rápidos para reaccionar. ¿Sí? Este diapositiva lo único que quiere mostrar es el punto que hacía antes. Las empresas innovadoras gastan muchísimo dinero en investigación de desarrollo, sea para la medicina que sea. Y van a tomar esta decisión, es una decisión matemática, financiera. Podemos decir que puede haber intereses específicos de algunas compañías innovadoras de estar comprometidos con VIH, pero esto va a ser un factor bajo comparado con los intereses financieros de estas compañías, y son procesos que duran entre 5 y 10 años, de acuerdo a algunas conversaciones que tuvimos con compañías innovadoras para preguntarles esto. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que pase lo que hemos visto que pasó antes. Que pase lo que pasó en malaria y tuberculosis, que se acabó la innovación en malaria y tuberculosis, porque la mayoría de los pacientes estaban en África y en Latinoamérica y no iban a pagar los precios para recuperar estas inversiones. ¿En qué se parece VIH a malaria y tuberculosis? Se parece en que, según las proyecciones que hemos visto en diferentes fuentes, va a haber más o menos 10 millones de pacientes en tratamiento en el 2014, si se cumplen las estimaciones de cobertura y de crecimiento de pacientes y de diagnóstico, de los cuales 8.5 millones van a estar en los países en desarrollo. Solamente 1.5 millones van a estar en los países desarrollados, de los cuales hoy ya hay 1 millón. Entonces, la mayoría de los pacientes nuevos no van a estar en los países desarrollados, y este sistema de subsidios que hemos estado viendo antes, donde se innova y se recupera la inversión invirtiendo en estos países, va a ser un poco menos fácil de justificar o menos fácil de creer. Por otro lado, vimos los temas de colesterol y de antibióticos. Los temas de colesterol, vimos Nevador y Lipitor de Merck y de Pfizer. Estos medicamentos son suficientemente buenos como para que las compañías de seguros, de insurance en los países, no permitieran pagar por otros medicamentos más innovadores, porque el beneficio era marginal. Entonces, esto es algo que se puede comparar un poco con lo que les estaba diciendo antes de tenofovir, de atazanavir. Va a ser difícil justificar para los países, sobre todo los países que tienen recursos limitados, pagar más por un producto que ya se tiene, que ya cumple con las necesidades que tenemos, ¿sí? Y puede pasar también lo de los antibióticos, que en el tema de los antibióticos lo que pasó fue que los países empezaron a guardar las innovaciones para el final, para agotar todas las opciones primero y guardar estas innovaciones para los pacientes que ya no tenían más opciones. Entonces, ¿eso qué significaba? Que una compañía farmacéutica sacaba un producto nuevo y su mercado se reducía y se tardaba este producto en entrar al mercado porque los que tomaban las decisiones de comprar los medicamentos los estaban guardando para el final. Esto puede llegar a ser parecido también con el tema de VIH, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un raltegravir a $10. Obviamente, los ministerios de salud van a hacer todo lo posible por agotar todas las posibilidades que son más accesibles antes de usar el raltegravir. Y esto es un símil que tiene con los antibióticos. Además,
este punto, que es una diapositiva que nosotros normalmente mostramos con orgullo en otras presentaciones. Esta diapositiva la saqué de otra presentación y la demostramos para hacer un punto bueno. Pero como les dije al principio, desde los pies, desde los zapatos de una empresa farmacéutica, esto es lo que ellos ven hacia el futuro. Ellos ven que sale un producto nuevo y que los precios bajan así. Y estos son precios de acceso, o sea, estos son precios ya en países en desarrollo. Entonces, si en 7 años, ellos pueden tener la patente protegida para 20 años, pero si en 7 años los productos bajan de $500 por tratamiento a $100 por tratamiento, no va a ser sostenible para ellos. Y esto es algo que nadie va a dejar de hacer porque es necesario para los pacientes tener medicamentos accesibles. Y esto es un esfuerzo que llevamos haciendo durante muchos años y que ha costado mucho. Entonces, esto va a seguir pasando, pero tenemos que entender que esto, visto desde los ojos de las personas que están innovando, puede llegar a tener repercusiones diferentes. Esto no me hace falta decirlo, pero es para hacer el punto de que un paciente siempre va a necesitar productos, siempre. O sea, vemos cómo por temas de adherencia, por temas de toxicidad, por temas de características diferentes de los tratamientos y de las personas, se pueden tardar entre 2 y 5 años en primera línea, entre 2 y 5 años en segunda línea, pero al final todos los pacientes que empezaron tratamiento hoy, dentro de 4 o 10 años van a necesitar un tratamiento nuevo. Y si se acaba la innovación, todos los esfuerzos que hicimos para tratar a estos pacientes, no sabemos con qué les vamos a dar antirretrovirales a estos pacientes si no hay innovación nueva. ¿Qué sugerimos? Y aquí es donde quiero abrir un poco la discusión y podría terminar un poco antes. Podemos aprender de lecciones de otros mercados. Hay muchas de las cosas que están aquí que ya se están haciendo. Podemos ver cómo malaria y tuberculosis han hecho public and private partnerships y han logrado desarrollar drogas nuevas haciendo una alianza con diferentes fuentes de recursos y diferentes fuentes de conocimiento. Se pueden hacer compromisos por adelantado, advanced market commitments, como se hacen en las vacunas o como se hizo con el anthrax en Estados Unidos cuando estaban los problemas de los atentados. Nosotros que conocemos el mercado podemos aportar un poco en darle a conocer a las compañías innovadoras un poco mejor la realidad de los países, porque ellos segmentan los países y cobran los precios en los países de acuerdo a la realidad que ellos tienen, pero esa segmentación de países podría mejorar. Podríamos demostrarles que no es tan fácil como decir high income, middle income y low income, sino que hay muchos más factores que afectan que un país pueda pagar por unos medicamentos o no. Se puede desarrollar sistemas de premios, se puede incrementar el tema de las licencias voluntarias, que se ha visto que es un tema de acceso, pero también puede ser un tema de motivante de innovación. Como mencionaban ayer en una de las conferencias, tiene bastantes beneficios para una empresa farmacéutica el tema de las licencias voluntarias porque se quitan muchos problemas de encima. Podríamos tratar de apalancar este tipo de cosas y tratar de voltearlas hacia el favor de la innovación. Hay temas de pool de patentes, que también se mencionaban ayer, y hay temas del Advanced Priority Review Advance, que es algo que Glaxo ya está haciendo, que lo hizo para un medicamento que desarrolló para la malaria. Y no sé, quiero dejar la mesa abierta para ver si alguien más tiene algún otro tipo de ideas. Y esto es más o menos lo que quería poner en cuestionamiento hoy. Antes, eu queria agradecer aos 3 palestrantes, Pablo, Eloan, Adelaide, obrigada pelas brilhantes palestras. Eu acho que foi painel excelente sobre as dificuldades da sustentabilidade do acesso à terapia antirretroviral nos países do Sul. E agora vamos abrir uns 15 a 20 minutos para um debate, perguntas, discussões. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, realmente foi uma mesa muito bem composta, eu acho, porque os temas foram no ponto certo, né? As questões colocadas. O que eu queria dizer é o seguinte: o que me fica desta mesa, né, é que não basta nós pensarmos apenas
na flexibilidade do TRIPS, né? Criar flexibilidades para o sistema de patente. É necessário enfrentar as questões tecnológicas e industriais na produção, né? Existe uma dimensão regulatória da propriedade industrial, da propriedade intelectual, mas essa questão regulatória, ela requer, simultaneamente, que se crie capacidade. E eu gostei muito da fala do Pablo, porque nós temos duas questões. Uma questão é a questão que Eloan e Adelaide colocaram muito bem, né? A necessidade de construção de uma capacidade local que nós não temos, né? Nós temos um enorme potencial científico, temos um enorme potencial tecnológico, nós investimos nas universidades, né? Mas nós não criamos essa parceria universidade-empresa, né? Nós não criamos os mecanismos que acelerassem esse processo, né? De scale-up, que a Adelaide coloca muito bem, né? Então, de um lado, temos que, no Brasil, né, avançar rapidamente na criação dessa capacidade local para conseguirmos enfrentar esses problemas. Temos que identificar por que, né, andamos tão devagar, né? Mesmo na questão de Favirense, nós estamos na etapa final, mas, como você colocou, nós ainda não conseguimos totalmente equacionar a questão. Quer dizer, nós fazíamos a licença compulsória, mas enfrentamos um problema de produção, né? Da mesma forma, mas nós temos um problema local, mas, como o Pablo também coloca, né, nós temos também uma questão internacional, que é a questão, né, ele coloca aqui, que há indícios de uma menor inversão das companhias, e aí não só as locais, mas as multinacionais também, né, uma menor inversão das companhias em pesquisa e desenvolvimento, né? Esse é um problema, e essa questão dos incentivos, né, nós temos que avançar muito mais nessa discussão, né? E essa discussão diz respeito não apenas aos medicamentos antirretrovirais, mas diz respeito também às vacinas anti-HIV, né? Se você olha a produção de vacinas anti-HIV, você verifica que está basicamente no setor público, com muito pouca inversão do setor privado nessa área. E há uma discussão econômica. Quais são exatamente, aí eu coloco para os nossos colegas economistas, né, do Instituto de Economia, da UFRJ, quais são exatamente estes incentivos? Qual é o poder real desses incentivos, né? A questão dos prêmios já foi discutida, criarmos prêmios, criarmos alguns outros mecanismos de incentivo, mas qual é o poder real desses mecanismos, alterarem as condições de mercado, né? Essa é uma questão muito importante. Por exemplo, na área de vacinas anti-HIV, muitos me dizem, olha, não adianta criar incentivos, porque o incentivo é o próprio mercado, são as condições de mercado. Então, o que eu gostaria de saber do Pablo e dos nossos economistas aqui, qual é o poder real de incentivos a uma atividade econômica. Eu não tenho muito claro isso, gostaria de equacionar isso. Alô, Eloan, eu queria fazer uma pergunta e um comentário sobre sua... A pergunta é muito simples e ingênua. Por que existe essa diferença de preços tão grande? Por que o Brasil pratica esse preço? Qual é a razão disso? E o segundo comentário é quando você mencionou que o programa nacional é muito bom, mas que você não sabe o que é que se passa, às vezes, na ponta. E realmente isso acontece, né? Se a gente, por exemplo, num trabalho que fizemos numa tese, num curso de pós-graduação em Salvador que eu coordeno, a gente verifica que a questão de tratamento para a prevenção de AIDS, de transmissão materna, é um desastre na ponta, porque os obstetras, inclusive, não sabem nada, não têm conhecimento. Então, isso é uma coisa séria, porque isso não depende do Ministério mesmo, né? Então, tem outros mecanismos que têm que se estabelecer para que isso realmente funcione. Então, eu acho que agora as próprias
instituições de financiamento de pesquisa estão verificando isso quando colocam nas suas chamadas de edital operacionalização de políticas para o SUS. Eu acho que isso é extremamente interessante. Por outro lado, a academia considera esse tipo de trabalho de segunda classe, né? Um trabalho que não é pesquisa, mas é serviço. Então, a gente entra num programa, numa situação extremamente complicada. E eu queria que você comentasse essas situações. Minha pergunta é para o senhor Pablo, mas a Adelaide, se puder comentar, por favor. Também agradeço a Cristina Poças por ter introduzido o que eu deveria falar para que a minha pergunta fizesse sentido. Eu faço parte de um grupo na Fiocruz, um Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, ou seja, trata-se justamente de um núcleo cuja pretensão, a palavra é essa mesmo, pretensão, é fazer desenvolvimento tecnológico para a saúde num país como o Brasil, né? Sabendo-se que a apropriação do conhecimento no nível global é absolutamente assimétrica e o que resulta em todas as condições que vêm sendo discutidas desde ontem, em termos de propriedade intelectual, política industrial, etc., etc. Então, nós somos vistos bastante como um grupo de pessoas que para acreditar no desenvolvimento tecnológico nesse nível, baseado em biotecnologia moderna e na capacidade de peitar, esse é o nome, peitar mercados globais daqui a N anos, nós somos vistos como um grupo que acredita em fadas, duendes e leprechós, né? Mas a gente tem certeza que é possível ser entrante, né? Não entrante como um leão. Entrar nesses mercados pressupõe conhecer bastante a dinâmica de inovação mundial. Obviamente, não dá para revisar aqui toda a economia política, história econômica da América Latina, por que nós somos dependentes, etc., etc., né? Porque a CEPAL já faz isso há 50 anos. Mas, enfim, levando em conta a dinâmica de inovação, nós achamos possível mapear as capacidades que nós temos internamente, aquelas que não existem internamente, para que possamos absorver, ter absorptive capacity, e desenvolver inicialmente algumas tecnologias de grande valor, ainda que não na fronteira do conhecimento. Por exemplo, para diagnóstico, para kits diagnóstico. Para isso é necessário, obviamente, ter metodologias e etc. E tal. Então, o CDTS está se instrumentalizando para ter plataformas tecnológicas e também technology management, as duas coisas. Estamos no início do caminho. Mas a minha pergunta especificamente o nosso maior problema hoje em dia é lembrar que os investimentos diretos estrangeiros e as atividades de P&D industriais, ou seja, os investimentos das empresas nacionais, historicamente no Brasil, na América Latina, são investimentos muito abaixo das médias mundiais dos países que conseguem inovar. E temos quase certeza de que a dinâmica de inovação ela é gerada por seleção ex post de desenvolvimento tecnológico, ou seja, é bastante perdulário, é bastante redundante. É preciso ter muito investimento para que alguma inovação seja alcançada. Isso porque existem incertezas de mercado, riscos tecnológicos, daquela molécula não se comportasse como a gente pensa que ela poderia se comportar, etc. E tal. Então, levando em conta isso e levando em conta os investimentos nacionais nesse tipo de atividade, que vem crescendo, obviamente, porque a legislação de inovação, há fundos setoriais, assim como os palestrantes colocaram muito bem desde ontem, mas, afinal, os volumes reais, agora falando de scale-up econômico, né, como é que o Pablo vê a quantidade de investimentos nos países em desenvolvimento? Então, tudo isso só para fazer essa pequena pergunta. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. José Marcos, pelo Conselho Nacional de Saúde, Movimento Nacional de Luta contra a AIDS. Na realidade, quero parabenizar as apresentações, elas foram extremamente importantes, mas eu acho que tem alguns aspectos, e aí não quero entrar muito nos preâmbulos, mas ser extremamente objetivo, que é primeiro assim. Primeiro, a Eloane coloca na sua apresentação a questão da participação social. Eu acho que existe uma questão extremamente importante, que a pressão social, talvez, ela consiga, de fato, trazer
respostas e cobrar do governo respostas eficientes no que nós estamos colocando aqui hoje como entraves para que o Brasil possa avançar nesse processo. Nesse sentido, eu acho que o próprio seminário, em 2005, chamado pelo Conselho Nacional de Saúde, que coloca em xeque e pede respostas das várias entidades que participaram sobre a capacidade do Brasil produzir antirretrovirais, acho que aquele próprio seminário ele já apontou a capacidade que o Brasil tem. Na realidade, o que a gente precisa agora é envidar esforços para colocar em prática esta situação. E aí eu quero considerar assim também, eu acho que quando se fala nesse processo da interiorização no Brasil, eu acho que enquanto a gente não fazer uma pressão efetiva, no sentido de que não seja uma política de governo, mas seja uma política de Estado. Eu acho que o grande entrave que tem hoje no Brasil é que a gente trabalha com políticas de governo e não política de Estado. E, por fim, ontem eu vi um e-mail numa lista que apontava que o Supremo Tribunal Federal está se posicionando contrário a mais de 500 patentes que foram concedidas aqui no Brasil no âmbito de pipeline. Eu queria que vocês, se tiverem ciência, comentassem para nós o que significa isso em termos práticos, não só para os antirretrovirais, mas para as demais outras patologias. Obrigado. Então, eu nem vou fazer comentário sobre a pergunta da Cristina, não vou deixar para o pessoal. Outro, eu vou entrar na segunda questão. Por que o Brasil paga muito alto os preços antirretrovirais, né? Objetivamente, porque o Brasil deu uma parada no seu desenvolvimento tecnológico. O primeiro ponto foi esse. Quer dizer, ele começou bem no programa, começou bem fazendo o desenvolvimento e deu uma parada por uma descontinuidade de governo, como o Marx colocou. Quer dizer, quando você tem uma descontinuidade de governo, né, você muda as lógicas. E aí, para quem conhece a história brasileira, cada um tenta adiar ou deletar o que foi feito anteriormente. Então, não tem uma política de Estado. Agora, eu considero que o Brasil está tendo uma política de Estado, está querendo ter uma política de Estado, né? E isto vai fazer uma grande diferença. O programa tem feito enveredado esforços enormes, eu vejo, porque eu dei consultoria para eles em todas as questões de preço, né, falando, reduz tanto, é possível, etc. Tal. Mas as empresas, né, elas não reduzem porque esse mercado é rentável para elas, diferentemente, como mostrei. Você tem a mesma proporção em quantitativo, né, o que deveria ser uma lógica econômica, não é. Quanto maior quantidade, menor o preço. Mas não é, porque o Brasil, entendeu, um país que tem a maior demanda de pacientes em tratamento, tirando os países em desenvolvidos. O resto ainda numa proporção, se você fizer a proporção, é diferente. Por outro lado, também, eu acho que é aquela coisa que eu coloquei, há uma divergência no governo, mesmo hoje. Existem os setores exportadores contrários, existe um Congresso Nacional, entendeu, que obedece a blocos de interesse, e então isso também pressiona, evidentemente, por melhor boa vontade que o programa tenha, o ministro tenha, isso pressiona para fortalecer algumas partes das indústrias farmacêuticas que também têm seu lobby, né? A questão do interior é uma questão mundial. Eu não sei, é uma questão que o programa Raquel poderia responder melhor, ou o pessoal do programa. O programa interior é uma realidade em todas as patologias. Quando você vai para o interior, entendeu? Você não tem médico, não tem posto, não tem nenhum treinamento, tem nada, né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente enlouquecedora. E aqui no Brasil também. Eu dou consultoria para Chagas cresce no mundo, eu pergunto, qual é a demanda que a gente necessita para pacientes adultos e crianças? Não tem. Não tem, você não tem dados, entende? E é uma confusão. Agora fizemos o cálculo, é um horror, uma doença tão antiga é um horror. Né? Então, essas questões precisam, em saúde pública, melhorar profundamente, desde que seja uma política de Estado, não seja uma política de município, não seja uma política do prefeito, não sei, porque se ele for bom, ele faz. Se ele for ruim, não vai fazer nada. Essa é a questão. Teremos que deixar de subjetivar a política, temos que ter a política de Estado, uma política que qualquer um que entre cumpra e que a sociedade cobre.
Essas são as grandes questões que eu coloco. Eu queria só fazer um adendo à questão do scale-up. A Adelaide colocou essa questão. Esse é o projeto que o Ministério vai produzir agora. Transformar as ICTs em fazer scale-up de 1 a 5 quilos CGMP. A minha proposta para o governo foi acima, né, que eu apresentei em várias coisas, que a gente fizesse uma estatal para fazer scale-up de 20 quilos, porque é 20 quilos que eu preciso para formular o medicamento. Aí ainda tem esse impasse, porque as indústrias já acham que não precisa, que é um absurdo o governo ter uma estatal para fazer scale-up de 20 quilos, eles podem fazer dentro da indústria. Aí, na mentalidade, eu acho que um pouco atrasada. De qualquer maneira, esse projeto de fazer o scale-up, de fazer a verticalização, é para ter 1 quilo a 5 quilos CGMP, já com qualidade. Para isso, esses CTs vão melhorar as suas infraestruturas e o dinheiro é suficiente para isso, porque eu já fiz todos os cálculos. Só para complementar, quer dizer, se a gente chega lá na dinâmica da inovação, o que eu vejo é o seguinte, está faltando aí 2 atores, né? Quer dizer, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Previdência. Para a lei da inovação funcionar, as universidades não ousam, porque não sabem como é que vai ficar a possível dívida em relação ao Ministério da Previdência. Até hoje isso não está resolvido. A outra coisa é o seguinte, avançamos muito em termos digitais, só que é o seguinte, em 80, né, o RAI, as universidades, entre aspas, tinham autonomia. Agora, nos editais, as empresas têm autonomia. Eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá. Tem que ser uma parceria, né? Com quem fica a patente, é uma discussão. A gente não tem ainda suficiência em relação a isso. Mas eu acho que 2 atores têm que ter, Ministério da Fazenda e Previdência, e há de ter, sim, uma garantia de compra de governo. Não se desenvolve, tem que ter compra de governo, né, em relação à vacina, alguma coisa, senão, quem é que vai entrar nisso? Então, só para... Ok, respecto a la pregunta de la inversión que requiere un país, no sabría un número exacto ahorita para contestarte cuánto necesita Brasil específicamente. Puedo decir que en las iniciativas que se han hecho para malaria y tuberculosis de partnerships públicas y privadas, se han invertido billones de dólares por parte de la Gates Foundation y por parte de otras instituciones para poder desarrollar 2 o 3 medicinas que hoy están en el mercado, ¿no? Entonces, no es un tema de un solo país que tiene que invertir. Y, por otro lado, te puedo decir que no es un tema solo de inversión, es un tema también de facilitar las políticas públicas y de facilitar, de ayudarle a las empresas que innovan a disminuir el riesgo en términos de registros y en términos de requerimientos de calidad, empezar a estandarizar ese tipo de cosas. Voy a pasarte un cuadro después de cuánto están gastando en malaria y en tuberculosis, porque ahorita no hay ningún país que esté innovando en temas de VIH para productos nuevos como para tener una referencia. Maurice queria fazer algum comentário, mas antes eu queria comentar também rapidamente a questão dos preços dos antirretrovirais do Brasil. Acho que a Luan tem razão quando diz que os nossos preços são altos, mas esses preços que foram mostrados aqui, 0,50, por exemplo, para o tenofovir, 0,54, são preços praticados em mercados bastante diferentes do Brasil. São preços fabricados em países da África. O Brasil, há pouco tempo atrás, assumiu uma outra posição na escala mundial de países em desenvolvimento, subiu na tabela desses países em desenvolvimento. Isso aí já mudou o preço aqui nosso. Então, a procura por um preço justo é constante, como também já foi falado. Mas esse preço de 0,50 de centavos aí são preços realmente que não podemos comparar o mercado brasileiro, o país Brasil com países da África em geral. Então, essa também é um motivo dessa grande diferença. Agora, os esforços são constantes. O tenofovir, por exemplo, caiu de preço em um ano. Ele diminuiu o preço dele por 2 vezes, agora está em R$ 2,54 o comprimido. Vai cair ainda mais, porque o tenofovir está numa janela de oportunidade, está sem patente aqui no Brasil. E também, em relação, brevemente, ao comentário sobre Salvador, sobre a interiorização da AIDS, os médicos trabalhando no interior, também é um trabalho constante de informação desses médicos. As maternidades são treinadas constantemente
para a prevenção da transmissão vertical. Nós temos mais de 600 maternidades de referência no Brasil. De 4, 5 anos para cá, a curva da transmissão vertical no Brasil é completamente descendente. Então, esses movimentos são constantes também no país como um todo. Maurice. Oui, juste quelques commentaires rapides. Je pense que vraiment, là, on est au cœur des politiques, c'est-à-dire des dispositifs techniques, économiques et politiques. Et quel type de dispositif? Alors, juste deux choses. Sur la question du passage à l'échelle et des transferts entre université et industrie. Il a existé au Brésil, dans les années 80, une société d'ingénierie privée qui s'appelait la Codetec, qui faisait l'intermédiaire entre l'université et l'industrie, qui était subventionnée soit par le ministère de l'Industrie, soit par la CME à l'époque, pour faire le reverse engineering, et ça marchait formidablement. Et y compris les laboratoires aujourd'hui ont puisé des ressources, ceux qui existent, Microbiologica, Crystalia, Labogène, etc., ils ont puisé dans cette société. Donc, le savoir, ça a existé. Bien. Deuxième chose très importante qu'a évoqué Eloa sur les licences obligatoires. Je pense comme elle qu'il faut arriver à un mécanisme automatique de licence obligatoire. Il faut réfléchir à ce qui s'est passé au Canada dans les années 70, quand le Canada avait un mécanisme de licence obligatoire lorsque le médicament n'était pas produit sur place. Le Canada a accordé plus de 400 licences obligatoires dans les années 70. 400, pas une. Et c'est pour ça que le Canada a développé son industrie des génériques et que les Américains, aujourd'hui, les retraités américains qui ne peuvent pas payer leurs médicaments aux États-Unis, ils prennent l'autocar, ils traversent la frontière, ils vont chercher leurs médicaments là-bas. Donc, travailler à des dispositifs de licence obligatoire, soit pour des raisons de prix, comme l'a dit Eloane, soit, en France, on a une disposition. Si le prix, la quantité ou la qualité n'est pas... soit pour des raisons de production locale. Mais il faut réfléchir. En plus, la clause de production locale existe dans la loi brésilienne. Donc, il faut retravailler sur cette question. Dernier petit point sur les mécanismes très précis sur l'exemption Bollard. Je crois aussi, comme l'a rappelé Christina, qu'il faut lier effectivement reverse engineering et discussion sur la propriété intellectuelle. C'est ces deux choses qui marchent ensemble. Pour l'exemption Bollard, j'ai rappelé hier que le procès Merck-Pharmanguinos, quand la Cour fédérale de Rio, en décembre 2006, a autorisé Pharmanguinos à importer une matière première de l'Efavirenz d'Inde pour faire le reverse engineering, en le justifiant par le souci de l'intérêt public, le juge a dit il ne faut pas que retarder la recherche et le développement de produits génériques. Eh bien, c'est déjà du Bollard au Brésil. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. C'est tout. Mais uma rodada bem rápida, tá, gente? 3 pessoas, o Passarelli lá atrás, a Lia e a moça de verde ali. Obrigado. Apenas um pouco para responder a pergunta que o José Marcos colocou com relação à ação direta de inconstitucionalidade da figura jurídica chamada pipeline. Foi colocado o grupo de trabalho de propriedade intelectual da Rede Brasileira de Integração dos Povos, ou seja, Sociedade Civil Organizada do Brasil, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Ministério Público. O Ministério Público aceitou e agora essa ação está tramitando no Supremo Tribunal. E consiste basicamente no quê? O pipeline é uma figura jurídica dentro da Lei Brasileira de Propriedade Industrial que regula sobre as patentes depositadas antes da vigência da lei de patentes. Então, são cerca de 400 a quase 500 produtos farmacêuticos que foram depositados no Escritório Nacional de Patentes antes da vigência da lei de patentes. Então, eles entraram numa coisa que a gente chama de mailbox. E essas patentes foram todas deferidas sem exame prévio do Escritório Nacional de Patentes, ou seja, apenas com o argumento de que essas patentes já tinham sido reconhecidas nos seus países de origem, elas foram reconhecidas também no Brasil, né? Isso fere um princípio constitucional de que,
para você conferir inovação, para você conferir o caráter de inventividade a um pedido de patente, ou seja, para você conferir a patente, você tem que fazer uma análise prévia no território nacional, na medida em que a patente ela tem sempre uma abrangência territorial e nacional, né? Então, se considera, alguns especialistas consideram que a concessão de patentes sem análise do escritório nacional, simplesmente com o argumento de que este produto, essa patente estava protegida em outro território, fere o princípio de soberania nacional. Quer dizer, eu já estou dando uma interpretação também. Então, nesse sentido, se considera de que essas patentes foram deferidas ilegalmente, deveriam ser, portanto, denegadas agora. Dessas, alguns produtos são medicamentos para a AIDS, um deles é o próprio Efavirenz, que se a patente não tivesse sido concedida dessa forma espúria, você não precisaria da licença compulsória, né? Então, nesse sentido, só para esclarecer. Mas queria também fazer um comentário com relação ao debate, né? E até um pouco reagindo também à provocação que o José Marcos fez com relação à participação social. Eu sei que eu estou num ambiente aqui infestado de pesquisadores, cuidado. Mas, assim, sinceramente falando, e agora eu vou fazer um desabafo, eu acho que a comunidade científica tem que começar a fazer incidência política, né? Eu sinto que os pesquisadores, não todos, mas assim, a grande maioria da comunidade científica está em si mesmada em cima de problemas de pesquisa, que eu acho que são extremamente interessantes, mas que não redundam, seus produtos não redundam em respostas aos problemas que as pessoas vivenciam no seu cotidiano, né? E não dão respostas aos grandes problemas econômicos e políticos que a sociedade brasileira enfrenta. Eu acho que esses problemas foram muito bem enumerados por todos os três palestrantes, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar para a universidade também como um espaço de incidência política e não ficar numa expectativa de que as políticas industriais e as políticas de fomento à pesquisa vão se fazer sozinhas à revelia daquilo que nós, no caso eu não, mas os pesquisadores propõem e desejam para a comunidade científica como um todo, né? Desculpe o desabafo. Ok, eu vou fazer rápido a intervenção e dizer, os pesquisadores estão trabalhando com os movimentos de sociedade civil. No caso específico da inconstitucionalidade, nós fizemos um parecer baseado nos aspectos econômicos da natureza da patente, parecer esse que foi encaminhado junto com a petição da BIA e da Conectas. Então, só isso para dizer. Então, vamos nos informar melhor para não falar coisas que ferem suscetibilidade das pessoas. Ok. Posteriormente, a questão é assim, questão da inovação, né? Da dinâmica da inovação. A dinâmica da inovação, basicamente, é conduzida pelas empresas, ainda que as universidades tenham uma participação. Então, eu queria ouvir da mesa, né, como é que elas pensam, né, em envolver as empresas na questão da inovação, porque eu concordo com a Adelaide que a universidade poderia ter um papel de scale-up, mas se você tem um papel de scale-up e resolve isso, onde estão as empresas que vão fazer o produto final? Tá? E aí eu incluo na pergunta as empresas privadas, produtoras de farmoquímicos, e as empresas públicas, produtoras de medicamentos. Como é que elas vão capturar isso? Porque, Cristina, o melhor incentivo para a inovação é o incentivo fiscal, esse, ou a subvenção econômica. São os dois preferidos das empresas. É isso. Nós já atrasamos bastante o Oui, je nosso voudrais cronograma. revenir sur une ou deux questions de recherche, mais qui sont susceptibles de faire économiser quelques centaines de millions de dollars aux acteurs de politique publique. Donc la question, c'est, j'ai été un peu surpris dans la présentation de Pablo, comme économiste, de voir qu'étaient repris un certain nombre de chiffres et d'analyses qui, chez les économistes, sont objets de discussions extrêmement sérieuses. Par exemple, dans un des tableaux, il est dit que une nouvelle molécule, ça coûte 1 milliard de dollars, hein, ou entre 800 et 1 milliard de dollars.
c'est une question qui est extrêmement débattue. Il y a de toutes sortes d'analyses qui montrent que ça ne coûte pas ça du tout, que ces chiffres-là sont ceux qui sont donnés par les pharma, qui incluent la part de la recherche publique dont ils ont bénéficié pour récupérer des molécules candidates qu'ils n'ont pas payées, parce que c'est les citoyens qui l'ont payé, et qui inclut le coût du marketing, qui en général est supérieur à celui de la recherche. Bon, donc, je veux dire, c'est une question quand même essentielle. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que je pense que, je reviens sur les problèmes de propriété intellectuelle, dans les dernières années, il y a eu des dispositions qui ont considérablement aggravé cette situation. Et ces dispositions, c'est en particulier celles du Bayh-Dole Act, qui permettent de transférer sous forme exclusive à des entreprises privées les résultats de la recherche financée sur fonds publics. Si simplement on revenait en arrière, et si simplement les molécules candidates élaborées dans les universités, c'est-à-dire la majorité des molécules, pouvaient de nouveau être transférées, alors je ne vais même pas dire à titre gratuit, mais simplement pas sous forme exclusive, de façon à mettre en compétition plusieurs entreprises, vous verriez que le coût, il abaisserait très considérablement. Vous voyez, c'est une question de recherche qui peut se traduire par des centaines de millions de dollars. Donc je crois que la recherche, c'est très, 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 très important. Bon, ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que vous mettez au compte des pays la demande de prix différenciés. C'est exactement le contraire. Les pays ne veulent surtout pas des prix différenciés, parce que les prix différenciés, c'est la politique des pharma. C'est l'initiative Access, qui consiste à faire des prix différents par pays, bon, et qui d'ailleurs se traduit par le fait qu'on a un marché extrêmement opaque, avec des prix complètement différents d'un pays à l'autre, avec ce qu'on appelle en français des dessous de table, c'est-à-dire des médicaments donnés gratuitement simplement pour que figure sur le contrat un prix de référence qui ne soit pas trop bas. La seule solution pour avoir un marché sain, c'est au contraire pas des prix différenciés, mais un prix de marché mondial. Enfin, dernier point, du point de vue de l'accès au traitement, cette différenciation des prix serait une catastrophe. On sait, maintenant il y a toutes sortes d'études qui montrent que toute tentative de faire payer aux patients une partie de son traitement se traduit par des abandons, etc. Et que seul l'accès universel et gratuit est susceptible de permettre la meilleure adhérence possible. Bon voilà, il y aurait d'autres choses. Franchement, je le dis très franchement, j'ai été un peu surpris parce que sont présentées comme des évidences des choses qui sont extrêmement discutées dans la communauté et qui ont des grandes conséquences en termes de politique publique. Muchísimas gracias. Antes que nada, felicitar al panel. Creo que ese ha sido un panel muy interesante. Especialmente felicitar a Pablo Constant, aunque estoy de acuerdo que algunos de los números que ha presentado tienen mucha discusión y creo que algunos de los datos que ha presentado están en discusión. Creo que lo que él está intentando hacer es lo que está intentando hacer la Organización Mundial de la Salud en los últimos 4 años, mover el debate de un debate de puro acceso a un debate de innovación, que reconoce que los medicamentos son caros de innovar y hay un riesgo en la innovación, y que es necesaria una reforma de los incentivos actuales en el proceso de innovación. Ha mencionado algunos incentivos y algunos de ellos son muy problemáticos, como los Advanced Market Commitments o los Priority Review Vouchers, por ejemplo, porque el actual diseño de estos incentivos solo tienen en consideración intereses de innovación, solo básicamente pretenden dar un subsidio a las empresas privadas para que inviertan en investigación en productos destinados a países en desarrollo. Creemos, en nuestra organización estamos muy involucrados en este debate y creemos que tendríamos que aprender de las lecciones del pasado. Cualquier incentivo que tengamos que reconocer en el futuro para productos destinados a países en desarrollo, como es la malaria, la tuberculosis o los productos para el SIDA, tendría que reconocer la importancia de promover la competencia genérica, la transferencia de tecnología y la capacidad local de producción local en el diseño del incentivo. Por eso es por lo que nosotros advocamos y defendemos nuevos sistemas de incentivo a la innovación que pongan innovación y acceso en el mismo nivel. Por ejemplo, premios a la innovación, por ejemplo, las propuestas que brevemente presenté ayer de los gobiernos de Bangladesh, Bolivia, Barbados y Surinam, que fueron presentados hace un mes a la Organización Mundial de la Salud en una nueva versión, que pretenden incentivar, por poner ese nuevo
diálogo de la necesidad de nuevos incentivos y nuevos sistemas de financiamiento sostenible a la innovación para productos destinados a países en desarrollo, pero que cumplen y no traicionan las promesas que hemos aprendido en el pasado, la importancia de la competencia genérica, la importancia de la transferência de tecnologia e a importância da produção local. Primeiro, em relação à inovação. Muita gente fala assim, Luan, você conta pesquisa inovativa, você conta patente, você não sei. Primeiro, inovação é importante? É feito com dinheiro público? Entendeu? Vamos entender o que é dinheiro público. É público, entendeu? O dinheiro aqui nas universidades é dinheiro público. E por que os pesquisadores não inovam para as doenças patológicas que o país tem? Não inovam. Não tem uma droga nova para Chagas, para malária, para tuberculose. Eu falei isso no Congresso de Tuberculose, a mesma coisa. Eu fico impressionada que os brilhantes cérebros desse país não fazem desenvolvimento tecnológico, inovações, coisas. E vai querer patente sobre isso? Patente por quê? Porque se o dinheiro vem do coisa... Não, é um absurdo, é uma patente pública. Para mim, é uma patente para disponibilizar para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entendeu? Segundo ponto, falando um pouco para você, é o seguinte, a perspectiva é ter a indústria acoplada nesse projeto. O que a Adelaide colocou está certinho, temos que ter... Primeiro, eu tenho que ter 1 quilo a 5 quilos CGMP. As universidades precisam trabalhar com qualidade. Segundo, vai ser a parceria com o setor privado, está entendendo? Para transferir essa tecnologia. Terceiro, falta um intermediário aí, que é os 15 quilos em CGMP também. Porque isto, competência técnica tem, mas não tem essa cadeia nesse país. Isto precisa voltar, que era a Codetec no passado. Isto é fundamental, Lia, fundamental. A parceria, entendeu, é estratégica. É o que as multinacionais fazem com as universidades internacionais, né? Elas fazem exatamente isso. Terceiro, achar... Olha, gente, eu não quero ser moralista, não quero colocar nenhum fator moral, mas, olha, está entendendo? Saúde, para mim, é inegociável. Saúde... Tendo saúde, um povo desenvolve-se, a sociedade se desenvolve. Eu não sei por que saúde é considerada uma coisa comercial. Em tudo que é lugar, né? Em tudo que é lugar. É um absurdo. Temos que mudar um pouco a concepção que a gente tem desses pontos. Preço diferenciado que o Brasil está pagando, quando a Gilead vende seu produto por 0,45 centos de dólar, um comprimido, é que custa exatamente isso, e eles estão com lucro ainda em cima. Entendeu? Não há essa benesse, essa boa vontade. Se você for destroçar lá quanto custa o API, quanto custa o custo operacional, tudo isso, você vai chegar que o preço não é 0,45, não é 0,25. Ele ainda estão com lucro sobre isso. Está entendendo? Então, olha, nada é mistério, nada é impossível, só que a gente tem que acreditar mesmo, é uma questão de credibilidade da gente mesmo. Está entendendo? Que é possível um país ter uma sociedade desenvolvida, é possível ter saúde e é possível, inclusive, não ter, isso não é necessariamente ter uma moeda que pague, que é a patente. Pode ter prêmios, incentivos, o que for, está entendendo? Mas isso temos, enquanto sociedade, que acreditar que o nosso país vive, e outros países com situações absolutamente inaceitáveis internacionalmente. Por isso que eu falei que a OMS não cumpre seu papel de proporcionar equidade social. Adelaide e Pablo. Falar rapidamente também, quer dizer, sem tentar repetir o que a Luan colocou, né? O lance da Codetec que foi falado, quer dizer, foi Codetec com SEMI e com garantia de compra de governo. A gente não pode esquecer isso, né? Quer dizer, a empresa precisa ter garantia de compra de governo. Foi um tripartite, né? O movimento. E partiu da SEMI, né? Partiu até do governo essa iniciativa. Depois, a outra coisa que eu queria colocar, e aí indo ao encontro do que a Luan falou, a saúde como mercadoria, né? Os impostos de importação. Quer dizer, o Ministério da Fazenda, apesar de que a Luan citou aí rapidamente a descontinuidade de política industrial a partir de 90, eu não sou contra a globalização. Agora, não se pode, tem certos setores que são nevrálgicos para a soberania de qualquer país. E aqui foi tudo tratado de forma igual.
né? Eu acho que o Ministério da Saúde vem trabalhando maravilhosamente bem. O MIDIC tem feito esforços, mas enquanto o Ministério da Fazenda não se envolver com isso, em um compromisso de política de Estado, nós não vamos sair disso, né? Então, estão avançando os atores, sim, universidade, estão avançando os atores, que é o Ministério da Saúde, Fazenda, o próprio MCT, Fazenda não, MCT e MIDIC, mas não estamos com problema de carga tributária, de subvenção, essa coisa ainda estamos brincando, engatinhando. Então, acho que esse aí tinha que estar aqui presente, o Ministério da Fazenda, da Previdência, para a gente tentar resolver um pouquinho, e que não estão em qualquer seminário. E outra coisa, só uma coisa positiva. Eu dei uma aula há pouquíssimo tempo no CCS e 100% dos novos alunos disseram que querem ser empresários e professores também. Quer dizer, então tem que ter incentivo para essa gente nova que vem por aí criar mais empresas, porque nós temos muito poucas empresas em farmoquímica, né, no país. Pablo, Bueno, respecto al comentario de las cifras, estoy de acuerdo con que son discutibles, son entrevistas que hicimos a las empresas farmacéuticas, es la información que ellos nos dieron, de gente que ha trabajado en esa industria. Estoy de acuerdo que una partnership pública y privada bajaría esta inversión, y al bajar esta inversión es por lo que hay que perseguirlas. Y por otro lado, el punto que en su momento quise hacer en la segmentación de países era un tema más de compartir información a las personas que están desarrollando los productos, sean los que sean, para que entiendan mejor la realidad de los países y no que yo esté haciendo advocacy por el tema de que la segmentación de los países de hoy en día está correcta. Entonces, nada más quería aclarar ese punto. Bom, vamos encerrar então, meio atrasados. Obrigado aos palestrantes, obrigado a todos vocês.